Tendência Entrevista, aqui no módulo esportivo de Tramandaí com o pessoal, imaginem vocês, não é? Claro, do Santos Litoral Norte. Nós estamos aqui no módulo, não tem sol hoje, não é? Alexandre Jungs e o Jojo estão aqui para nos contar mais este feito, mais uma façanha. Bicampeões municipais aqui de Tramandaí. Aí a gente fica pensando assim, mas bicampeão municipal? É, bicampeão municipal que também não é barbada, né? Não foi fácil. O Campeonato Municipal de Tramandaí é um dos campeonatos mais tradicionais aqui da região e mais competitivos, né? Um campeonato de grande investimento, de grande competitividade, né? Todas as equipes são muito equilibradas, né? Um campeonato longo e, felizmente, aí, com muita organização, muito empenho, nós conseguimos conquistar agora, no final do último mês, esse título municipal, o segundo na história de 14 anos do Santos. 14 anos já. E quantos times que fizeram aí, que estiveram no campeonato, na disputa? Foram 10 equipes na primeira divisão, onde o Santos conquistou o título, e são mais 12 equipes na segunda divisão, né? Que é a divisão que é jogada nos sábados. Como eu falei, é o campeonato, é o principal campeonato de futebol de campo aqui da região, né? Em todos os sentidos, no sentido de investimento e no sentido de competitividade, que é onde jogam os principais jogadores da região de todo o estado. A questão do investimento, a gente vê agora aí, a atual administração deu um up, né? Fez um upgrade, deu uma repaginada aqui no módulo, o que é bom para vocês. O Jojo chega mais pertinho aqui, é bom jogar, esse campo é um campo bom de jogar? Pô, é um dos melhores aqui da volta aqui, bem bom. Como é que é esse negócio, a profissionalização, né? Porque aqui é o amador, tô correto? Tá certo? Aqui é o amador. Tu pretende jogar no profissional? É possível sair a moçada daqui pro profissional ainda? Depende, né? Se tiver uma visibilidade boa, até dá. Tem bons colegas? Tem bastante. Boa. O Alexandre, a gente sempre fica falando sobre essa questão de investimento que tu falou. Tu vê o Jojo tá aí, diz que joga um bolão, né? E deve jogar mesmo, porque vocês lograram aí o êxito de conquistar o campeonato. Se fosse time perneta, não ia, né? Claro que é bom o time. Mas o que falta para esses campeonatos municipais? Eu te pergunto isso, já te dizendo o seguinte, tu vê que lá os americanos não é o futebol, né? Agora que tá chegando lá, mas é aqueles futebol americano, né, cara? E tu vê que até nos do condado lá, que é o município deles, os caras botam a grana, claro que é os americanos, mas os caras botam dinheiro. Aqui no Uruguai os caras botam dinheiro. Aqui falta investimento, falta incentivo para esses times de pequeno porte do interior? Com certeza. E com relação aos jogadores, falta muita oportunidade, né? O Jojo, inclusive, é um jovem atleta, né? 18 anos. Ano passado foi considerada a revelação do municipal. Esse ano já é uma realidade, né? Na posição dele de volante, é um dos, na minha opinião, um dos melhores jogadores aqui de toda a região. Teve algumas passagens já por equipes profissionais na base, depois, se ele quiser ainda comentar a respeito, mas é questão de oportunidade, né? Principalmente no futebol profissional, vale muito a questão de empresário, a questão de indicação, e para quem surge de uma família humilde, para quem surge de uma cidade do interior, sem alguém para dar um aporte, é sempre mais difícil. E com relação às equipes de interior também, nós temos aqui o caso do Real, inclusive, né, que é a equipe de Capão da Canoa que manda os jogos aqui, porque o nosso módulo esportivo é o melhor estádio aqui de toda a região, né? É o único credenciado pela Federação Gaúcha para receber jogos oficiais. Ele manda os jogos aqui, mas a gente vê que encontra muita dificuldade, apesar de ser um time formado por empresário, porque tem um poder mais aquisitivo maior, mas a gente vê que saindo assim das vitrines principais, por exemplo, do Gauchão, de uma série de brasileiro, essas divisões mais inferiores, elas penam, né? Elas penam, inclusive jogam a Copinha, que foi por muitos anos conhecida como no meio profissional como a caravana da miséria, né? Porque as equipes recebem muito pouco apoio da federação, né? Que loucura isso, né? E aí tu vê que grandes nomes, grandes jogadores, aí como Mané Garrincha, o Pelé, Gerson, esses caras não vieram, as famílias desse povo aí não tinha dinheiro, cara, os caras não tinham grana. O Neymar, o pai do Neymar era jogador, mas nem se compara o Neymar de hoje pro dinheiro que esses caras têm hoje, como eles começaram ali em Santos, né?
Com certeza. E até nesse sentido, a gente vê que jogadores até de primeiro nível do futebol gaúcho muitas vezes se ocupam de jogar um amador no meio do ano, no decorrer do ano, jogam o campeonato estadual da Série A e depois vão para o amador, porque rende mais, né? Rende mais do que tu assumir um contrato no segundo semestre com um time do interior. Então, inclusive aqui em Tramandaí, nós tínhamos jogador no Santos. Nossa base é de jogadores locais, né? Talentos da região. Mas nós tínhamos um jogador que era jogador de Série A do Gauchão. Reforço. Isso, um reforço, jogador com passar aí por seleção brasileira de base, formado pelo Internacional, e foi um reforço que veio para a parte final do campeonato, que foi o Rafael Porceles, que foi importante. E nós, em todas as equipes do Municipal, praticamente nós tínhamos um jogador nessa condição. Todas tem não, porque senão aí vira um desequilíbrio, né? Sim. São jogadores que estão bem preparados, né? Que vêm para dar um acréscimo final ali, um detalhe a mais. Mas assim, ó... Botar 3 caras desses a jogar com a gurizada daqui, não. Eu te digo que não. Não? Cara. Eu te digo que não, porque os nossos jogadores aqui do município, nossa base é jogadores só de Tramandaí, Imbé e Capão da Canoa. Muito bons jogadores, muito bons jogadores. Nós tínhamos jogadores ali com o título municipal aqui em Tramandaí, tinham 6, 7 títulos municipais, jogadores que às vezes eles são mais valorizados até fora do litoral do que aqui, porque aqui nós temos aquele hábito, muitas equipes têm aquele hábito de buscar jogadores fora, e os jogadores daqui acabam indo para fora e são mais valorizados lá. Então esse ano nós optamos por valorizar os jogadores aqui, acabamos trazendo um jogador só de fora por ocorrência de lesão, né? O nosso centroavante se lesionou, rompeu o ligamento cruzado anterior e teve que ficar fora do campeonato. Daí nós trouxemos ele só para a parte final, mas a base toda é de jogadores locais e muitos inclusive que disputaram o campeonato ano passado conosco, fomos vice-campeões, e alguns remanescentes até do título de 2014. Para botar um time da qualidade do jogador como o Jojo que está aqui com a gente, que já nós vamos fazer umas perguntas mais pessoais, não é? Para botar esses jogadores de bom nível, trazer gente de fora, não é? Faz bilheteria para isso aqui? Isso não, né? Isso, na verdade, esse dinheiro vem de patrocínio. Isso, nós buscamos através de apoiadores, né? Tem alguns apoiadores do esporte aqui no município, alguns empresários, a própria diretoria faz um esforço nesse sentido para conseguir angariar, porque tem despesa, né? Mesmo tu formando uma equipe baseada na amizade, eu tenho muita amizade com todos os 24 jogadores que assinaram, são todos meus amigos próximos, mas mesmo assim tu acaba tendo despesa, porque tu sempre faz alguma coisa após os jogos, tem a despesa de combustível de quem vem de fora, tu tem que indenizar eles de alguma forma, principalmente os que vêm de outro município, tu tem custo de fardamento, que é um custo alto, então a gente tem que buscar com o empresário, com uma mobilização entre a diretoria para conseguir angariar fundos para fazer um campeonato bom, um campeonato digno e principalmente para chegar entre os finalistas, né? Porque uma particularidade é que Tramandaí o campeonato é muito longo, né? São quase 5 meses de campeonato, então nesse tempo tu tem que ter um elenco, e eu acho que esse foi nosso diferencial, tu ter um elenco competitivo, um elenco forte. Muitos falavam, o elenco do Santos é o elenco mais forte, mais qualificado dos últimos tempos do campeonato, porque nós tínhamos 24 jogadores em nível de titularidade praticamente, né? E isso eu acredito que foi nosso diferencial. E para tu ter isso, tu tem que ter uma estrutura e uma organização fora, muito além do time dentro de campo, né? Esse campo aqui tem uma qualidade boa, não é? A gente está vendo aqui, está bem cuidado e tal. O pessoal está fazendo manutenção, deve ter alguma atividade aí no final de semana. E aonde mais são realizados esses jogos? Tem outro campo com essas condições aqui em Tramandaí? O outro campo onde o campeonato é realizado é no campo da Cruzeiro do Sul. É um campo mais acanhado, mais simples, né? Não tem nem de perto uma estrutura que tem um módulo esportivo. Mas para se jogar a primeira fase é um campo adequado. Em relação a gramado, em relação à estrutura de jogo, ele é adequado. Ele não tem tanta infraestrutura de vestiário, de arquibancada, mas para a primeira fase ele é adequado. E a partir das semifinais os jogos são todos jogados aqui no módulo esportivo, que é o melhor estádio da região, né? É bom, né? Tá bem conservado, a atual administração tinha ajudado. Jojo, chega aqui pertinho de mim, vamos trocar de lugar agora, né? Escuta, e esse negócio do futebol aí, o cara com 18 joga desde quando? Desde 2? Por aí. Não, eu comecei com 7 anos, quando vim pra cá no Rola Bola aqui em Tramandaí. Mais pertinho aqui. Isso. E aí? Comecei no futebol de areia, no Bola Mar ali. Comecei jogando bastante com a Tia Silvia. E depois ali só foi indo, né? Evoluindo, crescendo.
E aí, tu já pensou em jogar fora? É complicado esse negócio de jogar fora, Jojo? É complicado, né? Às vezes falta dinheiro pra poder viajar e essas coisas tudo. Mas, né? Futebol no começo é caro. É caro. É. Quantos anos tu já tá jogando com o Santos? Primeira temporada ou faz tempo Não, já? segundo ano. Segundo ano. Segundo ano passado e este. É. Ano passado a gente foi vice e agora campeão, e conseguimos ser campeão. E essa paixão do futebol, assim, tu vai tocar pra frente, daqui a pouco nós vamos te ver em outro lugar, ou realmente é aquela paixão do fim de semana? Depende, né? Se tiver uma oportunidade, vamos tentar, né? Não custa. Deixa eu te perguntar um negócio aqui. Hoje em dia a gente vê muito jogador bom. Eu mesmo tive amigos, como o Alexandre disse. Os caras tinham tudo, chegaram a jogar em Portugal. Tinha um amigo meu de Portugal, o cara foi jogar em Portugal, não conseguiu jogar nos times daqui. E dizia isso que o Alexandre disse aqui. O cara chegava lá, disse que o pessoal olhava e falava, esse aí não. Nem vinha o cara jogar. Até que ele foi para o São José e de lá foi jogar em Portugal. Vou te perguntar, não existe a possibilidade dessa gurizada boa de bola daqui a pouco vai jogar fora? Gostaria. Né? Tem bastante guri bom aqui, novo. Tem o Fael, Mateuzinho, Marcelinho, gurizada boa. Só que falta oportunidade, né? O pessoal vir ter visibilidade. Visibilidade, falta bastante. Tem um rapaz aqui. Fica pertinho. Tem um rapaz aqui, que é oriundo aqui de Tramandaí, que é muito amigo dos guris aqui também, que é o Roger, né? Que é um... Ele teve oportunidade, ele jogou aqui, o Jojo até conhece ele bem, conhece desde a infância, porque é um rapaz aqui que veio muito jovem aqui, é oriundo de Tramandaí, e atuou pelo GAO, jogou alguns estaduais de base, e teve a oportunidade agora de estar jogando no Fluminense. Eu acho que o Jojo... O zagueiro Ibanhas foi pra lá, teve oportunidade, deu bem. O GAO também é um expoente da região aqui, manda bastante gente pra fora, né? Ele é pelo que a gente visualiza, é um clube que está sempre participando das divisões de base, né? E aí que surgem alguns atletas, né? Porque aí algum empresário já visualiza o jogador, e já se agrada, e foi o que aconteceu com o Roger, né? Daí o empresário, eu acredito que tenha levado ele jogou pelo PRS de Garibaldi, uma copinha, e daí se destacou, teve a oportunidade de ir para o Fluminense do Rio de Janeiro, fazer um teste, e foi aprovado, e do Sub-20 teve a oportunidade profissional, e ali se fixou, né? Aproveitou a oportunidade, se profissionalizou, assinou um contrato já de longo prazo e é uma das joias, né? Da base do Fluminense e cria aqui de Tramandaí, né? Vocês bicampeões da Taça Municipal, um pedido, um desejo, algo que queiram? Com relação ao futebol. Ao futebol, olha, que ele seja cada vez mais valorizado, né? É um campeonato muito importante, que envolve muita gente, bastante investimento, mas às vezes ele não é bem visto como deveria, porque ele é muito valorizado, mas principalmente pelo nicho que faz parte da comunidade esportiva. Mas a gente tem um campeonato tão importante, porque eu acho que a comunidade deveria abraçar mais o nosso futebol amador e comparecer, prestigiar, empresários também ajudarem e ajudar essa gurizada aí, porque além de um lazer, além de saúde, o esporte também é um transformador social, né? Então eu acho que tem que ser mais bem visto por toda a comunidade, né? Eu acho que é uma meia-culpa que todo mundo tem que assumir um pouquinho e valorizar um pouquinho mais essa gurizada, tanto os praticantes, quanto os dirigentes e quanto todos os nossos clubes, né? Tem lotado essa arquibancada em dia de jogo nas finais? Nas finais do Municipal, a final do ano passado, inclusive, ele teve praticamente lotado. As desse ano, como elas não ocorreram no final de semana, elas ocorreram nos feriados, né, durante a semana, acabou não lotando completamente. Mas o público tem sido bom, assim, para as finais. Primeira fase, pouca presença de público, mas nas finais a presença tem sido melhor. E é gratuito, não é? Ou é cobrado? Entrada totalmente gratuita, tanto na primeira quanto na segunda divisão do Municipal, totalmente gratuita, aqui no campo, e no futsal também, que está para começar em seguida também, a entrada gratuita. Jojo, um desejo vosso, já que agora tu é campeão 2 vezes. Cara, que continue, né? Bem disputado o campeonato, é bom de ver, é bom de vir olhar aí com a família, mas tem que valorizar um pouco mais, tá pouco valorização aí. Valorizou o atleta, né? Também.
Parabéns aos dois pela conquista do bicampeonato. Esse é o Jojo e esse é o Alexandre Ungues, aqui do Santos Futebol Clube, aqui de Tramandaí, que é bicampeão aqui da Taça Municipal, do Campeonato Municipal deste ano. Meus parabéns. Muito obrigado a vocês também por estar dando essa oportunidade, por estar valorizando também nosso campeonato, e deixar meus agradecimentos aí a todos os apoiadores, ao Geraldo, que é o nosso fundador do Santos, e a todos os atletas, né, que nos acompanharam nesses 5 meses aí e tornaram esse sonho de alcançar esse bicampeonato possível. Um campeonato tão disputado, né, que tantas equipes queriam conquistar essa taça aqui, e ela vai ir lá para a sede do Santos, felizmente. Isso aí. Isso aí? Isso aí. É? Uma pergunta última para nós encerrarmos. Dá muito problema com a namorada, assim? Até que não, ela apoia bastante. Apoia? Pô, claro. E vem a todos os jogos? Não, todos não, porque ela trabalha. Quando tá de folga, vem. Então, é isso. O Jojo, e atenção meninas, ela não vem a todos os jogos. Tendência Entrevista esteve aqui hoje no módulo esportivo com estes dois valorosos rapazes que estão aí a todo vapor no esporte aqui em Tramandaí. É o Alexandre Ungues e o Jojo agora vou acertar, claro, veja bem, do Santos, aqui de Tramandaí, que é bicampeão municipal de futebol, aqui do estádio. Até a próxima.